Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O tema da nossa mensagem nessa manhã é a lança e o jarro. E vamos ler mais uma vez 1 Samuel, capítulo 26, versículos de 2 a 12. Em que nos diz que Saul desceu ao deserto de Zif, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, em busca de Davi. E acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimom. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul estava o seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao seu redor. Davi perguntou ao Hitita Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abissai: irei com você. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta, e Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, vamos pegar a lança e o jarro com água, que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro, que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada, e ninguém acordou. Já vimos aqui na semana passada, Saul vem com 3.000 dos seus melhores soldados para alcançar Davi. 3.000 contra 1. O mundo vai sempre tentar nos assustar. O mundo vai sempre tentar nos vencer pelo número, pela quantidade, pelas opiniões, pelo barulho, pelas vozes. É só você parar para ver quantas pessoas estão nas igrejas e quantas pessoas estão lá fora. Quantas pessoas defendem a Bíblia e quantas pessoas não apontam o dedo? Quantas pessoas não são a favor do Evangelho e quantas não são contrárias? Pior ainda, quantas pessoas não estão dentro da igreja, dentro das igrejas, e não são crentes de verdade, mas trazem vergonha ao Evangelho, porque se dizem crentes, mas não vivem da forma como um crente deve viver. Os números sempre serão contrários àqueles que seguem o Senhor. Os números sempre serão contrários a quem faz a vontade do Senhor. Mas a Bíblia declara, o Senhor Jesus Cristo disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A nossa vitória não é em números, nossa vitória não vem por quantidade, nossa vitória não vem pela força do nosso braço, pela nossa beleza, pela nossa capacidade. A nossa vitória é apenas em Jesus Cristo. O crente muitas vezes passa grande parte da sua vida, se não até toda a sua vida, preocupado com as coisas desse mundo. Jesus, quando foi preso pelos soldados romanos, debaixo da ordem do sumo sacerdote, no jardim de Getsemane, na quinta-feira antes do domingo de Páscoa. Judas vem, lhe dá um beijo, como se necessário fosse, como se as pessoas não soubessem quem era Jesus. Um ato de crueldade, lhe dá um beijo para que os soldados soubessem: aquele é o Messias, aquele é Jesus Cristo. Quando Jesus ele é preso pelos soldados, Pedro vem na tentativa de defender a Cristo, corta a orelha do soldado. E o que Davi diz? O que Jesus diz a Pedro? Pedro, aquele que vive pela espada, morre pela espada. Da mesma forma, aquele que vive pelas coisas desse mundo, morre pelas coisas desse mundo. Tem muito crente disposto a morrer
por ideais. Tem muita gente disposta a morrer por filosofia. Tem muita gente disposta a entregar a sua vida por qualquer coisa. Nem sabe o que defende. Apenas vai com as multidões. Essa semana eu vi um vídeo de uma mulher americana nos Estados Unidos. Ela passa em frente a um restaurante grego, a bandeira da Grécia. E ela começa a apedrejar aquele restaurante, arranca as bandeiras daquele restaurante. Esse país é um país genocida. Saem os garçons de dentro do restaurante e dizem: bandeira grega. Ah, não é de Israel? Não, bandeira grega. Ah, my bad, desculpa, e sai andando. Ela não sabe nem o que ela está defendendo, ela não sabe a cor da bandeira, ela não sabe como é o desenho da bandeira de Israel, ela apenas se coloca contrária, porque o mundo se coloca contrário. O mundo se coloca contrário à igreja. E quantos de nós não estamos lentamente sucumbindo ao mundo? Querida, é só a gente fazer uma pesquisa rápida. Levanta a mão aqui, quantos estão empregados hoje em dia? Quantos têm um trabalho ou um emprego? Quantos acordam cedo para ir para o trabalho? Quantos estiveram no Abrindo a Bíblia aqui hoje de manhã na escola dominical? Qual é a sua prioridade? É o seu trabalho? Você vive pelo seu trabalho? É o seu trabalho que vai te levar ao céu? É o seu trabalho que te dá salvação? E desculpa, eu sou muito sincero, vocês me conhecem, eu não estou fazendo isso para envergonhar ninguém, muito pelo contrário. Nós precisamos, eu preciso. E o Espírito Santo constantemente me dá o que no Rio de Janeiro nós chamamos de sacodes. O Espírito Santo constantemente me dá um sacode. Tiago, não é por aí. Tiago, acerta teu caminho. Tiago, para de pensar dessa forma. Tiago, para de tantas vezes ver de uma forma tão crítica ou negativa, porque eu sou assim. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa que é a alegria da minha vida, a cor dos meus dias. Porque se eu me casasse com um Tiago, eu ia ser muito infeliz. Eu sempre falo, eu sou o chato da casa. Eu sou quieto, eu sou o chato da casa. Isabela é a alegria, é a cor da nossa casa. Glória a Deus por isso. Mas da mesma forma que eu preciso ser acordado, desperto pelo Espírito Santo e receber um sacode, todos nós precisamos. Eu li essa semana uma frase de Billy Graham, em que ele dizia, o que uma geração tolera, a próxima abraça. À medida que pais traçam como opcional estar na igreja ou não, preparem-se, os seus filhos vão tratar como não preciso estar na igreja, não quero estar na igreja. Para um pouquinho e pensa, cada um de nós aqui, nos seus avós, talvez nos seus pais. Agora olha para a sua geração e olha para a geração que está se levantando. Cada vez mais distante de Deus, cada vez mais distante de princípios morais, familiares. O mundo cada vez mais caminha para a ausência da fé. Jesus declarou isso há 2000 anos atrás, quando estava com seus discípulos. Quando o Filho do Homem retornar, encontrará ele fé na terra? Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos. E hoje nós olhamos para os tempos de Jesus, para os tempos bíblicos, para os tempos de hoje. E é verdade. Quando o Filho do Homem retornar, encontrará ele fé na terra? Se Jesus volta agora, quantos de nós vamos para o céu? Quantos de nós não sobramos e ficamos para trás? Quantos de nós podemos dizer com confiança, porque a Bíblia não nos chama a ser orgulhosos, mas confiantes na nossa salvação. Quantos de nós podemos dizer, eu vou para o céu? Eu tenho vivido uma vida santa, eu tenho vivido em santidade, eu tenho vivido de uma forma que agrada ao Senhor. E será que quantos de nós não pensamos, eu não sei. Certa vez eu vi um senhor, me contaram a história, um senhor me contou a história, pastor, do seu avô, que estava no leito de morte. Todos os netos desse senhor, que estava no leito de morte, todos eram pastores.
A sua família havia se convertido, mas esse senhor, agarrado à sua Fátima, agarrado a tradições do mundo, vô, aceita Jesus? Vô, o senhor está nas últimas horas da sua vida. Aceita Jesus, vai para o céu. Se arrepende dos seus pecados, recebe-o como Senhor e Salvador da sua vida. A resposta daquele homem: eu vou para o inferno, mas eu não quero o seu Jesus. Ele decidiu. O que é triste é que esse homem, na sua certeza do que ele queria, muitas vezes é mais decidido do que os crentes. Que estão aqui, na segunda-feira estão no bar, na terça-feira estão em qualquer outro lugar, na quarta-feira, na sexta-feira, então, pastor, passei a semana inteira sem ler a Bíblia, passei a semana inteira sem vir para a igreja. Estou longe. Davi aqui, fugindo de Saul, estava num deserto. A Bíblia nos declara que Saul acampou com seus 3.000 homens numa colina. E Davi se encontra num deserto com Deus. Agora, o deserto com Deus, foi no deserto que Deus chamou Moisés. Foi no deserto que Deus enviou o maná. Foi no deserto que Deus salvou José. Foi no deserto que Deus usou João, eis que sou a voz que clama no deserto. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Preparai os caminhos para o Filho de Deus. Foi no deserto que Jesus foi aprovado ao ser tentado pelo próprio Satanás. Deserto com Deus é melhor do que o palácio do rei. O deserto, ser crente, ser minoria nesse mundo tão mau, é melhor. É melhor sofrer o ódio do mundo, mas ir para o céu, do que ser aprovado, aplaudido pelo mundo, e a sua vida não vale de nada. Tem a sua vida inutilizada. Esses dias eu estava em casa, foi ontem, ou foi sexta-feira após chegar do trabalho. Estava em casa e olhei pela janela de casa e vi um grupo de adolescentes, nós moramos ali em Vila Nova de Gaia, perto de uma escola, e todas as adolescentes vestidas exatamente iguais. Todas elas com um topzinho branco e uma calça cinza jeans largona e o mesmo tênis da Adidas, inclusive. Eu lembro que eu olhei para aquilo e falei, gente, a moda que é tão individualista, a sociedade que é tão expresse-se, é todo mundo igual. Você olha um grupo de adolescentes de longe, você não sabe quem é quem. Todo mundo se veste do mesmo jeito, é o mesmo cabelo, é o mesmo jeito, é o mesmo aparelho de celular, é a mesma calça, é o mesmo tênis, é a mesma mochila, é todo mundo igual. Porque o que esse mundo quer é exatamente, na defesa do seu próprio ego, do seu próprio orgulho, você se torna igual ao restante. O mundo, como sempre foi, quer nos uniformizar. É interessante que a igreja, que é tão tida como, a igreja é tão má, a igreja é tão pesada, a Bíblia nos fala da multiforme graça de Deus. A Bíblia nos fala que Deus trabalha em cada um de forma individual. A palavra do Senhor diz que Ele penetra entre a alma e o espírito, onde só Ele pode fazer. Deus não faz isso através das grandes massas, Deus faz isso individualmente. A igreja é um coletivo, porque aqui cada um de nós tem dons diferentes, cada um de nós tem aptidões diferentes, cada um de nós tem conhecimentos bíblicos diferentes, mas nós juntos nos apoiamos uns aos outros, na individualidade de cada um, no jeito de cada um, e nós juntos vamos para o céu. É a coisa mais linda de se ver. Algumas semanas atrás, comemorou-se 20 anos da canção Aclame ao Senhor, e nós inclusive cantamos aqui, a pastora Isabela compartilhou que essa canção, há 20 anos atrás, quando foi lançada, em torno de 40 milhões de pessoas cantavam essa canção todos os domingos. E nós conhecemos a versão em português, feita pela Igreja Batista da Lagoinha, pelo Diante do Trono. Talvez você tenha ouvido primeiramente em inglês a versão da própria Hillsong, com a Darlene Check cantando Praise to the Lord. Lindo! Agora busca encontrar essa canção em hebraico.
Você vai encontrar em árabe, você vai encontrar em chinês, você vai encontrar em africano, você vai encontrar em francês, você vai encontrar em alemão, você vai encontrar em todas as línguas, você vai encontrar essa canção. Uma canção que há 20 anos atrás moveu com o povo de Deus ao redor do mundo. E não é o mesmo jeito de tocar, não é o mesmo jeito de cantar. Cada um canta com seu próprio sotaque, com seu próprio jeito, com seu próprio ritmo. Porque como músico eu sei que foi o Deus que criou a música, porque a Bíblia me fala disso. E Deus se alegra dos louvores do seu povo. A Bíblia nos diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Que lindo é ver a igreja ao redor do mundo, com vestimentas diferentes, com cor de pele diferentes, com idiomas diferentes, com traços culturais diferentes, louvando ao mesmo Deus. A mesma palavra. A Bíblia não é para o branco, a Bíblia não é para o europeu. Falamos isso aqui hoje na escola dominical. A igreja nunca nasceu em Roma. Muito pelo contrário, Roma sempre foi a grande perseguidora do evangelho. Você vai a Roma, ai, que lindo o Coliseu. Milhões de cristãos morreram ali para que as outras pessoas pudessem bater palma. Ai, que divertido ver essas pessoas se matando. Não é muito diferente do que hoje nós temos com o UFC, com tantas lutas, tanta agressão, tanto sangue, e as pessoas pagam milhares de dólares para poder sentar perto e assistir. Ai, fui ver aquela luta, a luta do século, e o cara bateu tanto no outro que respingou sangue em mim. Isso é civilização? Isso é vida com Deus? O que a Bíblia me diz que o homem é violento porque pode ser, porque quer ser. Mas Jesus diz, eu sou manso, gentil e suave de coração. A Bíblia diz que o Senhor, Ele, é verdade, Ele se coloca oposto a todo tipo de violência, ao homem violento. Mas tem igreja aí fora? Vamos assistir o UFC juntos. Não. Não, muito obrigado, não. A gente vai se corrompendo. A gente vai se cansando, a gente vai se desgastando. Se perguntar aqui hoje pela manhã quantos estão cansados, quiçá todos vão dizer, eu estou cansado, pastor. Porque o mundo cansa. Porque o mundo, a vida desse mundo, ela vai tirando um pedacinho. Cada vez que você abre um pouquinho a sua guarda, você dá para o diabo um espacinho, uma brechinha, em inglês um foothold, o pezinho que você bota na porta para a porta não fechar. Cada vez que você dá isso aqui para Satanás, ele vai tirando um pedacinho da sua santidade, ele vai tirando um pedacinho da sua comunhão com Deus, ele vai te descascando, descascando, descascando. Você acha que Satanás quer te matar, querido? Enquanto você é crente? Quer não. Para quê? Para você ir para o céu? A palavra de Deus diz que o Senhor tem alegria na morte dos seus santos, porque eles venceram, eles foram para o céu. Satanás quer, de pouquinho em pouquinho, te tirar da igreja. Satanás quer, de pouquinho em pouquinho, acabar com a tua fé, acabar com a tua alegria em estar na casa do Senhor. Satanás quer, enquanto você está aqui, pastor Isabela falou isso hoje na escola dominical, os crentes que iam se convertendo ao longo da história ali no livro de Atos, eles recebiam repreensão para não estarem em ambientes consagrados, não fazerem parte de coisas que são deste mundo. Mas você sabe o que Satanás vai dizer para cada um desses crentes? Tem dito ao longo dos séculos, estão apontando o dedo para você. Estão sabendo da tua vida. Fica esperto. O pastor está te mandando em direto. Satanás, ele dá aquela ideia no ouvidinho aqui, aquele sussurro. E quando você percebe, você caiu. Quando você percebe, você está repetindo as ideias do diabo. Você está repetindo a fala do inimigo. Em nome de Jesus, decida fazer a vontade de Deus. Davi, e agora sim, do ponto que terminamos semana passada, Davi e Absai estão na noite, entram no acampamento, está aqui a passagem. Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. E Absai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro. Vamos para o contexto.
Quantos soldados estavam ao redor de Saul? 3.000. 3.000 dos seus melhores, a elite, ao redor de Saul. O rei dormia na ponta do acampamento ou no coração do acampamento? Por quê? Para ser protegido. Onde é que está Davi e Abissai aqui? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Davi e Abissai entraram à noite no acampamento, Saul estava dormindo e tinha ficado sua lança no chão perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Mas Abissai disse a Davi, deixe que eu crave a lança nele até o chão. Se eles estão falando sobre a lança de Saul, onde é que eles estão? Ao lado de Saul. Quantos soldados de Saul estão ao redor deles dois? 3.000. A Bíblia está nos dizendo que Abner, general, e os soldados estavam deitados à volta de Saul. Então, querido, eles estão ali, pensa na definição de terreno do inimigo, é onde eles estão. Saul deitado no chão, eles olhando para Saul, Abner ali, os soldados ao redor, 3.000 soldados ao redor daquele local. Abissai diz para Davi, agora como é que você fala perto de alguém que está dormindo? Você fala alto, você grita? Os pais, quando seus filhos eram bebês, vocês gritavam perto deles quando eles estavam dormindo? Jamais, de forma nenhuma. Você fala baixinho. Então aqui está Davi e Abissai, na frente do rei Saul. Abissai provavelmente com a mão já na lança. Hoje, você entregou seu inimigo nas suas mãos. Desde que eu crave a lança dele até o chão. Está ali, está na frente, está fácil. Vai matar, vai acabar com o problema. Davi, contudo, diz a Abissai, sussurrando, não mate, não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Se não para matar Saul, para que eles foram estar ali? Não entendi, pastor. Peraí, então eles estavam ali, Saul aqui na frente deles, prontinho. Deus preparou, de acordo com Abissai, Deus preparou. Era só pegar a lança e matar. É isso? É. E os dois discutindo, sussurrando, em meio a 3.000 soldados e o rei na frente deles. A Bíblia nos diz que Saul era um homem grande, era um homem forte, que ele era um homem de batalhas, que ele era, sim, muito bem sucedido nas suas incursões militares. E os dois ali, na frente de Saul. A qualquer momento, Saul poderia acordar e matar os dois. Saul tentou matar Davi diversas vezes, enquanto Davi o servia no palácio real. A Bíblia nos diz que Davi, ele estava ali para servir o rei Saul com a sua harpa. E quando Saul se pegava totalmente possesso por Satanás, porque é isso, ele deixou a sua porta aberta, Satanás começa, querido, a tirar a sua paz. Ele começa a te irritar. Ai, estou irritadíssimo, não sei o que está acontecendo. Está lendo a Bíblia? Não. Está orando? Não. Está indo para a igreja? Uma vez por semana eu já chego atrasado e saio cedo. Você quer saber por que você está irritado? É Satanás. Você está deixando brecha, você está deixando aberto. Satanás vai entrando, vai tirando tua paz, vai te colocando irritado. Você e a sua esposa já não conseguem conversar tão bem, a sua casa já não está num ambiente tão bom, você está constantemente com alguma aflição, com algum problema. E aí Satanás começa a oprimir. Daquela irritação, você perde totalmente a paz que o Senhor quer te dar. Não porque Deus tirou a mão, mas porque nós escolhemos eu não quero. Nós abrimos mão do que Deus tem para nós ao decidirmos viver a vontade desse mundo. E aí, o crente começa a falar palavrão. E aí o crente começa a beber. E aí o crente começa a não ver problema em nada, está tudo certo, está tudo bem. Sou uma boa pessoa, o que importa é ser bonzinho. E se afasta cada vez mais da palavra de Deus, a Bíblia vai ficando cada vez mais empoeirada, se quiçá fica aberta. Ai, estou com muita foto no meu iPhone, vou apagar esse aplicativo da Bíblia que eu não leio mesmo. O próximo passo? Possessão maligna. A escala é essa. A conversa é essa. Não muda. Satanás não é criativo.
Ele usa sempre as mesmas ferramentas ao longo da história. Por isso nós temos a Bíblia. Porque a Bíblia diz que Satanás, como um leão que ruge, está ao nosso redor, procurando como nos devorar. Por que como? Porque a Bíblia diz que cada um de nós é tentado pelos nossos próprios maus desejos. Satanás fica à espreita. Peguei. Passou aquela menina, olhou diferente. Peguei. Passou por aquele bar, olhou com desejo. Peguei. É preguiçoso, não quer fazer, não quer trabalhar, não quer sair de casa. Peguei. E aí ele te sopra todas as desculpas, todas as explicações que você vai dar, você vai ser um PhD nas suas próprias desculpas, que você vai dar para Deus e o mundo do porquê você faz as coisas dessa forma, para que você possa se sentir melhor em viver no meio pecado. É isso que ele faz. Até o momento em que o crente já não é mais crente, já abriu mão do Senhor, já abriu mão de estar na presença de Deus, se joga completamente no mundo. E aí, querido, o próximo passo é a possessão maligna. Porque você está disponível. E Satanás, ele tem 3 missões nessa terra: matar, roubar e destruir. Ele não é bonzinho. Ele não tem misericórdia. Ele não tem dó. Ele mata, ele destrói, ele rouba. Ele rouba a tua fé, ele mata teu relacionamento com Deus, ele rouba a tua salvação, ele destrói a tua vida. É isso que ele faz. E é assim que ele trabalha. Para isso serve a igreja. Para isso serve os pastores. Para isso servem os diáconos. Para que juntos nós possamos aprender, caminhar juntos, alimentar uns aos outros, puxar uns aos outros, fortificar uns aos outros. Querido, presta atenção. Olha aí, tu vai cair nesse laço. Presta atenção, vem para cá, vem para cá. Homens, vem para cá. Querida, vem para cá. Adolescente, cuidado com esse convite. Menina, cuidado com o garotão lá que está te mandando mensagem. A gente vai avisando ao outro e colocando o outro em xeque. Não com julgamento, mas com graça. Porque todos nós carecemos da glória do Senhor. Todos nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia, todos os dias nas nossas vidas. Mas nós temos que escolher caminhar rumo ao céu. A justiça pertence ao Senhor. Nós temos que conhecer o nosso inimigo. Mas mais importante até do que conhecer o nosso inimigo, temos que conhecer as nossas qualidades e as nossas fraquezas. Porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, quem sabe? Cuidado para que não caia. A gente se acha muito forte? A gente se acha muito bom? Não precisa levantar a mão, não. Mas eu sei que tem pessoas aqui que já foram da igreja, vamos botar nos termos bem coloquiais, e já se desviaram e voltaram depois. É mais fácil se desviar ou é mais fácil voltar? Não tem nem comparação. Tem nem comparação. É o exemplo que nós demos aqui algumas semanas atrás. É mais fácil você puxar uma pessoa para cima ou empurrar a pessoa para baixo? Para baixo. Tem até o ditado popular que para baixo todo santo ajuda. Para baixo é fácil. Agora, vem trazer para cima. Vem ajudar uma pessoa a subir, a vir para a igreja, a chegar no céu. Quando cada um de nós aqui, eu tenho certeza disso, querido, eu não tenho dúvida. Cada um de vocês que conseguiu chegar aqui hoje foi um vencedor, porque teve determinação para vir para a igreja. Tem muita gente que arruma todo tipo de desculpa para não vir. E Satanás coloca todo tipo de dificuldade. Se existisse uma métrica para o dia em que o pneu do carro mais fura, é domingo de manhã para ir para a igreja. Querido, o dia em que a cama é mais confortável, é domingo na hora do culto. A cabeça bate, é meio de semana à noite na hora do culto. Satanás coloca todo tipo de empecilho. Nós temos que saber as nossas qualidades e as nossas fraquezas. Conheça as suas armas. A arma favorita de Saul era a sua lança. A lança de Saul aparece 15 vezes em 1 e 2 Samuel. Davi sabia muito bem que aquela lança era o que Saul queria usar para matá-lo. Davi sabia muito bem. Ele já tinha escapado daquela lança diversas vezes. Quais armas têm sido usadas contra a tua vida? Quais armas têm sido usadas contra você? Quais armas têm sido usadas contra a tua casa, contra a tua família? Quais armas têm sido usadas
para tirar a tua paz, para te tirar dos caminhos do Senhor? Você sabe. Quais armas têm sido usadas contra você? Tira, em nome de Jesus, a lança de perto. Tira a lança de perto do teu inimigo. Tira as armas que Satanás tem usado contra você. Pastor, o meu problema é o álcool. Passa longe. Joga tudo fora. Não tem nada em casa. Ah, mas meu amigo me chama para sair para beber. Desliga, bloqueia o número. Não vou mais sair contigo. Enquanto você for sair para beber, não estou contigo. Pastor, o meu problema são mulheres. Querido, você já sabe então. Apaga teu Instagram, sai do TikTok, bloqueia os contatinhos que não são para estar no teu telemóvel. Ah, pastor, meu problema é o orgulho. Vem servir. Vem servir na igreja. Pede para o Senhor, Senhor, quero te servir. Você vai ver teu orgulho voar pela janela. Pastor, meu problema é que Você sabe. Você sabe as armas que Satanás tem usado contra você. Você sabe as suas fraquezas. Você tem que saber as suas fraquezas. Essa semana estávamos conversando com uma querida, uma amiga nossa. Ela a contar um caso da sua vida, uma situação com o Senhor. Eu falei para ela, essa decisão só cabe a você. A gente vai orar, a gente está junto. Bloqueia esse telefone e nunca mais atende. Esquece essa pessoa. Essa é a arma que Satanás tem usado contra você. Que arma Satanás tem usado contra a tua vida? Tira a lança de perto, elimina o que pode te matar. Davi não pegou a lança para matar Saul. A Bíblia declara que Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Era isso. Foi isso que ele foi fazer. Foi pegar a lança e o jarro que estavam ao lado de Saul. E foram embora. Parece pouco, né? Parece pouco. Talvez você seja do tipo mais, um sangue um pouco mais quente, você pensa, eu já tinha ali, ó. Tinha feito espetinho de Saul, pastor. É o que talvez, se não todos, a grande maioria de nós iria fazer. Davi foi ali, tirou, eliminou o que poderia matá-lo. E levou o jarro. Por que o jarro d'água era importante? Onde é que Davi estava se escondendo mesmo, hein? No deserto. O que caracteriza um deserto? Falta de água. Mas Saul estava ali com 3.000 soldados, pastor. Sim. Mas ele precisava de água. E os jarros não são jarrinhos como a gente serve aqui no coffee break para você beber água. A gente tem um exemplo, e aí a gente avança aí alguns séculos. A gente tem um exemplo de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Havia acabado o vinho na festa, trazem Jesus, Maria ali como mãe, obviamente, né? Jesus fala, não é minha hora, mas Maria fala, vem cá, meu filho, vem cá. Eu sei que não é sua hora, mas vem cá. Só vem comigo. Leva Jesus, aí chega numa sala, diz para os serventes que ali estavam, façam tudo o que ele lhes mandar. E ali tem tonéis de água, que era mais ou menos dessa altura. Eu não sei quantos aqui já foram ali na frente no Mini Preço comprar água para a gente aqui na igreja. A gente compra os galõezinhos que a gente carrega na mão. O Pietro, então, é sempre ali, está sempre no serviço de comprar aguinha e trazer água para a gente. E é pesado. Você pega 2 galões, um em cada braço, está tranquilo. Pega 2 em cada mão, divide nos dedos. O seu dedo vai chegar aqui roxinho só de você atravessar a rua. Esses jarros que nós estamos falando são jarros do tamanho de uma pessoa. É o peso, literalmente, de uma pessoa. É grande, é difícil. E eles foram lá, tiraram aquele jarro d'água do lado de Saul, carregaram pelo acampamento dos soldados, 3.000 soldados, qualquer um poderia acordar. Se um pouquinho d'água, que na hora que eles levantam, cai sobre Saul, morreu todo mundo. Eles tiraram o jarro, cortaram a provisão. Aqui eles começam a mostrar para o seu inimigo, comigo você não consegue não. Aqui, não. A Bíblia declara que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor.
A Bíblia declara: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é lute contra o diabo. Se você tentar lutar, querido, você vai perder. Palavra do seu pastor: não lute contra o diabo, resista. Por que Davi não matou Saul, mas levou a jarra e a lança? Resistiu. Mostrou para Saul: você se acha tão bom? 3.000 soldados, estive aqui do seu ladinho. Penteei teu cabelo. Levei a tua lança, tua arma favorita, e a tua água. Água Perrier, San Pellegrino, água micelar. A tua água Voz. Levei a tua melhor água. Levei comigo. Estava do teu lado. Não te matei porque não quis. Quando Davi corta a provisão, querido, para de murmurar. Quando você reclama, você está dando para Satanás de bandeja aqui, ó, tudo que te incomoda. Tudo que ele vai fazer para tirar a tua paz. Ai, esse meu chefe pega no meu pé que não acaba, pastor. Fala alto mesmo, murmura bastante. Que Satanás vai lá na cabeça do teu chefe, ó, inferniza aquele ali. Você está dando ali para ele, ó, toda a provisão que ele precisa para saber te atacar. Para de compartilhar a tua vida. Tem gente que não pode espirrar na esquina que posta na rede social. Certa vez, na nossa igreja no Rio de Janeiro, uma menina que estava visitando a igreja. Ela estava no grupo de mensagens, no WhatsApp na época ainda que a gente usava. Você lembra dessa história? E ela foi atropelada. E ao invés de ligar para bombeiro, para polícia, para a mãe, ela colocou no grupo do WhatsApp: gente, fui atropelada. Você estava no Rio de Janeiro? Não, não estou no Rio, mas eu fui atropelada. O que você quer que a gente faça? Você está em outra cidade, você está no interior do estado. Liga para a polícia. Só queria avisar vocês que eu fui atropelada. Querida, chega no hospital e você avisa que a gente ora por você. A primeira coisa que você faz, resolve o teu problema. Para de compartilhar a tua vida. Quer cortar a provisão? Muda teus maus hábitos. Para de alimentar o teu inimigo. Muitos de nós passamos o nosso dia, ao invés de alimentar a alma, alimentando o nosso inimigo. A gente perde muito tempo na rede social. A gente perde muito tempo na frente da televisão. Esses dias uma pessoa veio falar comigo: pastor, porque a gente estava assistindo uma série, mas assim, a série era tão pesada, mas tão pesada, que a gente tinha que correr, e era quase o episódio inteiro. E minha vontade era falar: para que tu assiste? Desliga a TV, vai ler a Bíblia. Está perdendo tempo aí no fast forward do Netflix, e a tua Bíblia está pegando poeira. Podia estar falando de Jesus para alguém. Podia estar salvando uma vida. Mas não, prefere alimentar teu inimigo. Toma controle da tua vida em nome de Jesus. Decide hoje, de uma vez por todas, rende tudo ao Senhor. Elimina o que pode te matar. Corta a provisão ao teu adversário e rende ao Senhor tudo o que tu tens, toda a tua vida. Toma a lança e o jarro e entrega a Jesus. Só você pode fazer isso. Tinha que ser Davi a ir até a tenda de Saul, olhar para o seu adversário, chamá-lo de ungido do Senhor. Davi reconhece a honra de Deus. Foi Deus que ungiu Saul. E no tempo certo, como Davi mesmo disse, Davi aqui profetiza, sussurrando, discutindo com Absai. O Senhor mesmo vai matá-lo, talvez numa batalha. Foi exatamente numa batalha que Saul e Jonatas, seu filho, morreram. O rei e aquele que iria, de acordo com a lei, suceder o rei, morreram os dois na mesma batalha. E aí então Davi é trazido, se torna rei de Israel. Décadas após ter sido ungido por Samuel, Davi esperou, foi determinado, perseverou, teve domínio próprio, porque fácil não foi. Está ali, naquela situação, sob uma pressão imensa,
sob um estresse gigantesco, tomaram a decisão correta e ainda honrou aquele homem que queria matá-lo. A justiça não é tua, a justiça não é minha. Tem muito crente que fica aqui, ora, ai Senhor, pesa a mão, Senhor, Senhor, Senhor. Querido, Senhor, faz a tua justiça. E quando a gente orar isso, cuidado. Encontre-se puro, encontre-se limpo. Uma passagem que eu ia ler aqui hoje, na consagração aos nossos diáconos, mas eu vou terminar com essa passagem para toda a igreja. 2 Timóteo 2,15, esse é o meu textuário. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse é o meu textuário, esse é o meu texto. Eu vivo sob esse texto todos os meus dias. Procure apresentar-se aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Que sejamos nós, que essa seja a nossa decisão. Que nós possamos dizer perante o Senhor, Senhor, me encontra aprovado, sabendo manejar a Tua palavra, sabendo viver da forma como o Senhor assim deseja. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.